Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos começar para a gente entender melhor. Em toda a história verdadeira, nós não encontramos nada que fale sobre arrebatamento. Tá entendendo? Os A gente profetas. não acha nada que fale sobre arrebatamento. Não, eu tô falando de fato. Não tô falando Fato. Bíblia. Não, Bíblia não. Tô falando de Entendi. história, fatos, Ah, científico, ah, que diga que houve um arrebatamento, que aconteceu, que o povo sumiu. e quando acontece um fato assim, um boato, falam que foi seres de outro planeta, né? Isso. Então vamos Não. aproveitar. Vamos aproveitar e vamos comentar também sobre isto que é um fato. Hum, Os extraterrestres, eles existem, mas são existe. extraterrestres de que planeta? Eles são daqui da Adamar. Mas hoje, quando eles visitam este planeta, eles são chamados de extra. Agora vamos tentar entender. Particularmente, é encontrado muitos vestígios de um avanço de tecnológico, de um avanço que aconteceu, né? Um avanço que aconteceu, que agora como que aconteceu, como é que esse povo se desenvolveu, construiu, cortou pedras, com que ferramenta, como é que eles conseguiram sustentar, levantar tantas toneladas, e fica sempre aquela questão, né? Isso é verdade. Aí, Sempre tem. aí só que as pessoas esquecem que estes seres humanos, eles tinham uma ciência chamada, que hoje conhecemos por nome de Goetia, chamamos de Cabala, chamamos de esoterismo, feitiçaria, bruxaria, magia, né? Que é a Goetia. Então hoje chamamos Sim. por este nome. Só que naquela época, não era esse nome. Naquela Não. época existia-se uma língua só. Isso quando eu estou falando naquela época, eu estou falando da primeira, segunda e terceira raça. Então essas raças, elas eram seres, né? Eles eram seres não extraterrestres, né? Eles eram Não eram seres humanos. primários que tinham aparências de metade seres humanos e metades animais. Eles não tinham uma voz, uma fala verbal. Eles se comunicavam com uma língua conhecida por nome Vatan. Isso aí, Tá. eu tenho um documento que ainda existe restígio desta fala. E da Senza. É uma fala praticamente através de telepatia, né? Praticamente sobre telepatia, né? Então Certo. estes seres, eles não tinham uma pronúncia, uma fala, eles tinham a Goetia, eles tinham a Cabala, eles tinham o esoterismo, eles se comunicavam, se falavam sem pronúncia. Então, dentro dessa inteligência e sabedoria, eles construíram templos, eles construíram abrigos em outros planetas, através que criaram espaçonaves. E sem falar que eles aprenderam a se teletransportar, que são coisas que agora alguns seres humanos estão aprendendo já isto. E isso vai aumentar. O ser humano ele tem esse desejo, né, E de isso explorar vai aumentar. outros espaços. Tem.
Existem seres humanos já nesse nosso século agora que eles já estão desenvolvendo-se isto. Eles estão descobrindo o som, a letra. Eles estão se descontaminando-se da religião. Porque o que fez o homem voltar para a caverna? Ou entrar, voltar não, entrar. Que ele não estava na caverna, ele entrou na caverna. O que fez ele entrar na caverna? Primeiro, o medo. Aí tudo que ele não tem a compreensão, a resposta, a religião diz assim: é demônio, é bruxaria, é feitiçaria, é agoétia, é cabalismo, é esoterismo. Aí o que ele restou para ele? Que ele precisa estar no controle de um governo religioso para assim ser salvo. Aí criaram a história do jardim. Criaram a história do jardim. E para completar a história, criaram, né, a Arca de Noé. A história. E saíram criando outras mitologias, como Moisés. A história do Egito. As pragas do Egito. Agora, isso é religião? Isso é religião. Quando nós vamos levar agora para a realidade, aí isso aí já foge totalmente do controle, né? Certo. Dentro do que eu falei agora, tu tem uma pergunta a fazer dentro desses tópicos que eu falei agora? Os judeus, o que eles estão esperando? Bom, primeiramente, quem são esses judeus que estão lá? Quem são esses judeus que estão ali em Jerusalém? Jeru é o nome do Eterno? Não é. Então ele disse que ia levantar uma cidade que teria o nome dele. Em hebraico, Jerusalém é Yeshuralayim, algo do tipo assim, Yeshuralayim, acho que é isso. Yahushu, que eles falam. Tô tentando falar algumas palavras em hebraico. Mas vamos lá. Yahushalém. Yahushalaim. Porque o nome do Eterno e do Salvador foram mudados com o tempo, né? Isso. Yahusha, Yeshua. Isso, certo. Então é isso que a tua visão agora foi bom. Por exemplo, foi mudado. Quando aconteceu? Quando os Askenazes, que chama-se judeus Askenazes, tomaram conta deste lugar. Tomaram conta deste lugar. Quem eles são? Eles são brancos, loiros, ruivos, olhos claros, verdes, azul. O povo do Eterno. Como era o povo do Eterno? Aí você tem que conhecer a história para saber os primeiros seres humanos que foram criados nesta Adamá e onde foram criados. Os primeiros que surgiram, onde eles habitaram, onde eles foram gerados. Aí você diz assim, não, mas o Éden está ligado lá para Irã e Iraque. Aí eu te digo e afirmo, mentira. Mentira. Isso aí é o que a ciência, é o que a religião quer que tu acredite através do governo religioso confirmado pelo governo controlador da Matrix. Quer que tu acredite isso aí. Que é lá. Então quando você acredita que isso é lá, você acredita que esses judeus que estão lá é que são os povos adoradores do Eterno. E não são, eles estão ali, os palestinos e os judeus que estão ali, eles estão adorando dois, que chama-se Baal e chama-se Dagon. Os palestinos, antigamente, quem mudou o nome dele para palestino é a ONU.
Eles são os filisteus, uma pedra no sapato do povo do Eterno. Os filisteus. Os filisteus. Aí você vê esses lá. Por que eu te digo que eles são adoradores de Baal? Porque eles estão falando Adonai, quer dizer Eles Senhor. falam. É Eles Elohe, Elohe, quer dizer Senhor. É. Elohi, quer dizer Senhor. Senhor. Não, é uma forma de respeito para não ficar pronunciando o nome. Aí lá na Torá tá escrito, Torá. na Torá tá escrito Iá. 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 Só que Iá é uma abreviação da pronúncia Iau, que é Yud, Re, Vav, Re. O Re é mudo. É o YHWH, o H é mudo. Então é pronunciado Iau. Por isso que em alguns vídeos sobre acerca do primeiro-ministro, não sei se você já pesquisou, já encontrou, que tem vários vídeos, ele fala, o nome está escrito Netanyahu, só que quando pronuncia Nathaniel. Mas está escrito Yahu. Esse é o nome dele mesmo. Agora, Nathaniel. quem que escreveu isto? Quem que começou isto? Isto começou na era Babilônia, quando eles foram presos pelos medos e os persas babilônicos, que na era de Nabucodonosor, que levou eles para lá, eles ficaram 7 anos lá. Então eles foram mixigenados. O povo do Eterno, quando percebeu que ia ser realmente de fato presos, e sabiam por profecia e aviso do Eterno que o povo havia traído e tinha agora se voltado para Baal, por isso ele a entregaria nas mãos dos estrangeiros e levantaria um povo qual realmente ia invocar e adorá-lo, ia restaurar e restituir o seu nome. Isso está escrito em Isaías. Então, meu querido, o que aconteceu? Eles foram para lá, os que foram para lá, porque antes disso eles ficaram presos por 2 anos, sitiados por Nabucodonosor. Depois eles foram para lá. Em Babilônia. Foi nessa época do profeta Daniel? Sim, Daniel e os outros como Isaías e os outros como o Ezequiel, Zedequias e nesse reinado deste reis, né? Certo. Aconteceu isto. Agora o que aconteceu lá? Foram mixigenados. Com quem? Com essas raças. Aí já começou assim, proibiram de pronunciar o nome do Eterno. Então eles criaram um nome chamado Yahu. Yahu. Naquela época não se falava assim e nem se pronunciava assim, imaginavam-se que haveria assim um filho. Porque primeiro que os Yaldins, eles são monoteístas, assim como eu sou monoteísta. Entendeu? Eu sou monoteísta. Então o que eles fizeram? Correto. O que eles fizeram? Os rabinos, esses rabinos, eles são rabinos askenazes, judeus askenazes, quer dizer judeus europeus. Então o que eles fizeram, esses rabinos? Criaram o Talmud. Criaram 613 preceitos. Você já ouviu os 613? Já ouviu o vídeo dos 613? Não vi ainda. Eu tenho um vídeo, depois eu vou te enviar no particular. E quem mais precisar, eu vou enviar no particular
Os 613 preceitos. Aí quando você vê os 613 preceitos do Talmud, ou Talmudim, você vai dizer assim, realmente, isso aí não tem nada a ver com o eterno. Isso aí é um povo mesquinho, destruidor de lares e de famílias inteiras, com um só propósito, que é este. Sabe, é horrível esses 613 preceitos. Então a gente vai vendo pela escrita, primeiro, que eles escreviam o aramaico moderno, que é a língua do siriaco, que é dos assírios. Siriaco. Então ele, com essa língua siriaco, eles transformaram em aramaico moderno, para que os Yaldins falassem e escrevessem em aramaico. Na época não se nem imaginava que ia acontecer o hebraico moderno. E o grego? Onde entrar nessa história? O grego, ele é um mexigenados dos egípcios. Dos egípcios. Então, quando eles estão ali, eles estão querendo formar, né, um governo. Então, o que está acontecendo agora, aconteceu naquela época. O que? Só compra, só vende, só negocia quem usar esta letra e este nome. Então a marca não é o 6666, essa isso, letra e este nome. E é bom lembrar, o Nabucodonosor, ele usava os sacerdotes dele usavam eles usavam aquele símbolo 666. Então, quando o Apocalipse fala o anticristo, a besta, 666, aí são pessoas que não conhecem a história, conhecem Bíblia, aí se prende no que diz o Apocalipse, né? Por exemplo, as estatuetas, ou seja, aquele símbolo que os sacerdotes, eles usavam um peitoral, uma estola, igual o sacerdote que chama o hebreu, né? Igual os sacerdotes de Ial. Eles chegaram a usar a estola, que é aquele peitoral com aquelas 12 pedras, não é verdade? As 12 tribos. Isso, só que aí Nabucodonosor também tinha seus sacerdotes. E os seus sacerdotes eram 4, cada um usava um medalhão, um peitoral. E tinha um deles que tinha um peitoral com 666. A numerologia dos babilônicos, ele começa com o número 6. Você tem que entender que o número 6 é o número do homem. E o número 7 é do Eterno. O número 7, nós chegamos a dizer que é do Eterno, porque ele é um número do término e conclusão. Aí corromperam esse número 7 através do ídolo lá dos egípcios, que é Sete, que é o deus da morte, que chamam, né? Deus da morte. Então, não criaram esse nome corrompido chamado morte, que na verdade o nome do Sete é Shabbat, Shalem. Shabbat é salvação, Shabbat, Bat, término e conclusão. Lem, eterno. Entendeu? Shabbat Shalem. Aí corromperam também o nome para Shabbat Shalom. Shalom, Lom, já é acordo, tratado. Isso aconteceu no 1944, quando fizeram um tratado de sangue, quando um alemão bem rudar, não sei o que, PPP,
eu sempre coloco o documento dele, fez um acordo para que o Israel viesse a ser país. Aí que pegaram e juntaram esse nome aí, Israel. Agora, é de Isis, é de Ista. Não tem nada a ver com o eterno aí, né? Percebe isso? Parece nome de deuses. Né? Então é de Isis. Aí vem Ista também, que é os deuses babilônicos, né? Sim. Deuses babilônicos. Verdade. Então, aí vem outro nome, Ra. Quem é Ra? É o Sol, né? Deus Ra. Porque fala Sol, toda vez que tu fala, olha, o Sol nasceu, tu tá falando o nome de uma entidade. Então como é que é o que eu devo falar então? É luminoso maior, cara. Ele criou o luminoso maior. Aí a religião corrompe e chamou Sol. Mentira. Sol é o nome de uma entidade. Na Latina Vulgata. Mas na original é Horus. Porque tu vê que ele fala bem assim, ó, o cordão de Horus. O que é o cordão de Horus? É o cordão solar. É o que estão dentro do controle, né? Do Sol, né? Ou seja, o espaço, né? O cordão de Horus. O que é Horus? É um ídolo que os egípcios adoravam, que os babilônicos adoravam, que o povo lá, esse povo, como é o nome dele? Os muçulmanos, ficam arrodeando, né? Ao contrário, em formato de 6 e 9, né? Porque o 6 é o número do homem, da criação. Foi quando o homem foi criado. E o número 9 é o infinito, é o eterno, é o criador. Só que aí a pessoa vai corrompendo, dizendo que não, que o 6 é destruição, porque o 6 é babilônico, porque o 6 é 666, que o 9 é do diabo, do Ra-Satã. Então a pessoa vai misticizando, criando mitologias, entendeu? Satanizando, demonizando as coisas que não é, cara. Isso não é nada heresia? disso. São heresias? Isso, heresias, cara. Não tem nada a ver. Nós que somos nascidos de Yahshua, que quer dizer, nascidos da salvação do eterno, nós não vivemos nessas mentiras mais, nesse medo, nesse pavor, nesse terror de tá tudo entregue na mão do diabo. Que diabo? Isso é mitologia. Não, na mão do Satanás, isso é mitologia. Não existe, cara. Mas porque teve a queda de Lúcifer, de Ra-Satã. Quando que aconteceu isso? Percebe os astros? O luminoso maior, menor, né? Aí tem os outros planetas. Algum sai do anel, do cordão, algum sai da sua rota, algum foge, algum atrasa, algum adianta. Nada sai do controle, não é verdade? Nada sai. Nada sai, cara. Então, deleta isso da religião, dessa Matrix, que tu tá aqui preso dentro de um cubo, que tu tá aqui, tu aqui é uma, como é que se diz? É um bode expiatório, é uma experiência dos Anunnakis, dos reptilianos. Para com isso, cara. Olha pro espaço, olha para as estrelas. Coisa linda, cara. O controle, nada foge do controle do Criador. Eterno, soberano, poderoso. Aí cria. Não, o príncipe. Príncipe de quê, cara? Ele não reparte o seu poderio. Ele é o poder. Ele não tem o poder. Ele é o poder, cara. Iau, o Criador. Ele não reparte nada do que é seu com ninguém. Ele é ciumento. Aí vão mistificando, deu essa mentirada toda, e vai
Agora existe um governo religioso que percebeu que nada foge, que nada sai do controle do Eterno. O que ele resolveu? Vou trabalhar na mente dos inúteis, dos retardados, dos fracos, dos covardes. Eu vou trabalhar na mente deles. Eu vou dizer que é isso, eles vão acreditar. E com isso a gente vai controlando e dominando para que eles fiquem neste controle. Só que agora, de 2010, pela vontade do Eterno, Criador Soberano, ele vem libertando todos da Adamá, desta mitologia, desse medo, desse terror, desse pavor, e mostrando que não, meus filhos, nada sai das minhas mãos. Ele é o Deus deste século. Olha o nome que deram para a mitologia. Quando que isso aconteceu? Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 18. O que aconteceu? Uma besta sai das águas. Essa besta tem 2 chifres. Essa besta tem 2 chifres. Esses 2 chifres simbolizam o número 11. Essa besta, ela tem um propósito só. Qual? Está escrito lá. 13, do 11 ao 18. Diz que o seu propósito era de enganar a todos, grandes, pequenos, reis, ricos, pobres, escravos, servos, a pequenos e grandes, todos. E quando aconteceu isto? Tem pessoas dizendo que isso não vai acontecer. Não, já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Ano 325, no Concílio de Nicéia, onde começa o ecumenismo, através do imperador, o Constantino, chama os judeus askenazes, que naquela época já tinham mixigenado, já os árabes, os assírios já tinham tomado de conta, destruído a língua, destruído a letra, entendeu? A letra semítica, já tinham destruído tudo. Agora já estavam falando já o hebraico moderno, com a ordem gramatical, com símbolos massoréticos, que surgiu só 70 anos depois do Salvador. Então o que eles fizeram? O que estava acontecendo? Tava os Iauchas, os seguidores de Iaucha, os discípulos. As suas sombras curavam. Eles se teletransportavam. Prendiam eles nas cadeias. Quando iam lá, cadê o pessoal? Sumiu. Aí disse eu assim, mas eles não estavam presos? O que eles fazem aqui já pregando de novo? Será que são... Aí vamos lá olhar na cadeia, já não estavam mais. Ó, estão soltos. As cadeias não prendiam mais eles. Então, meu querido, isto vai voltar a acontecer. Vai voltar. Preste atenção, quando eles prenderam, tem muitas pessoas que me ignoram. Aí diz assim, rapaz, é os seguidores do nome. É assim que falam pra nós. Eles ficam, sabe, perdendo tempo. Não pode falar à noite, porque noite é o que a gente fala, né? Nós falamos entardecer. É, né? Nós não falamos noite, porque noite é eras, é pavor, é terror, é destruição, é caos. Palavra noite. Boa noite, bom terror, bom medo, bom pavor, bom pesadelo. A palavra noite tem esse significado. O deus Eras, do caos. Quando ele chega, diz o quê? Que estava um caos. Estava em trevas, caos. Aí ele diz, por um termo aqui, e pôs, haja luz, que é entendimento, que é conhecimento, que é sabedoria, e pôs termo entre as trevas, e pôs a luz, o entendimento. Então não é o planeta que chamam de Sol, Sol é uma entidade. Aí por eu ficar falando nos grupos que você tem que ficar sóbrio, Apocalipse capítulo 17, do 1 ao 4, diz que a meretriz, que é a religião, deu de beber a todos, e todos beberam do seu vinho e se embriagaram. Que vinho é este? A literaturas.
É os livros Bíblia, Torá, Taná, Zohar, Talmud, é o Corão, é os livros de budismo, entendeu? Isto é destruição. Que nós observamos aqui no próprio livro Bíblia, diz assim: acautelai-vos. Não está dizendo para tu parar de beber, de tomar, de se servir, de comer, mas vai com cautela, cuidado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Sede sóbrio. Opa, se ele está falando ser sóbrio, né? Já viu esse texto na Bíblia? Sede sóbrio. Sede sóbrio, quer dizer, se ele está dizendo para mim ser sóbrio é porque eu estou embriagado. É para me ficar bom, do juízo, sóbrio. Mas tu está sóbrio, tu não está bêbado não. Então, quando você vai querer conversar um assunto desse, que eu estou falando para você aqui, se tiver chato a gente para a conversa, tá? Pode falar. Se tiver chato, aqui tem outras perguntas também. Isso, conforme eu vou falando aqui, que eu estou misturando meio campo e tudo, você pode fazer pergunta, tá? Interromper e dizer, eu não entendi isso aqui. Me explica melhor sobre isso que tu tá falando. Então, mistilizaram, fizeram um miticismo, mistificaram as coisas e transformaram, destruíram tudo que era sagrado. Pronto. 666, sagrado é o símbolo da besta. Aí o hexagrama, Yud, Re, Vav, Re, YHWH, é de Hassatan, é de Beuzebu, é de Lúcifer, é de... Destruíram. Então o que sobrou? Ah, só sobrou agora o espaço. Só sobrou o espaço, né? O espaço sideral. Aí vira, sabe o quê? Hexagrama. O hexagrama, o pentagrama. Não é aquele símbolo? Isso, os símbolos símbolo do Rei Davi? Isso, são os símbolos das estrelas, a de 5 pontas, de 6 pontas, né? Então, o pentagrama, o hexagrama. Então, o pentagrama sagrado, existem vários vídeos que tu pode botar lá, o pentagrama satânico. Aí vai aparecer lá, Yud, Re, Vav, Re, YHWH, satânico. Aí no final do vídeo, eu me esqueço o nome do cidadão, eu sempre uso ele nos meus estudos, eu desconstruo. No final da história ele diz, olha, não vai haver arrebatamento, o que vai acontecer é que o Hassatan, Samael, olha como ainda pega até um nome lá. Ainda vou fazer um vídeo sobre esse Samael. O que acontecer é que Samael, o Hassatan, é que vai vir e arrebatar espaçonave, alienígena. O cara viaja numa maionese sem fim. Mas por que é isso? É porque ele não ficou sóbrio. E como é que tu faz para tu ficar sóbrio? Como é que você faz para ficar sóbrio? Evita os nomes corrompidos. Aí tu vai dizer assim, como é que tu chegou nesse entendimento? Foi um livro? Alguém te falou? Tu teve uma visão? Tu teve uma revelação? Não, eu entendi que sair da religião não é só deixar de se congregar e continuar falando os nomes religiosos. Quais são os nomes religiosos? Amanhece, bom dia. O que é dia, cara? É Dionísio, é Baco, é bacanal. Então você está dizendo assim, ó, bom bacanal, boa safadeza pra ti, boa prostituição. Já começa amaldiçoando o cara, né? Aí o cara diz pra ti também, bom dia. E acabou. Aí eu digo, então, é bom amanhecer. Aí chega o entardecer, das 18 horas pra frente. Aí o cara diz, ó, já passou de 18 horas, boa noite aí, pessoal. O que ele acabou de dizer? Bom pesadelo, bom terror, bom pavor, bom caos. Então eu entendi que esse nome é nome corrompido, é nome de uma entidade. E eu passei a falar bom entardecer. E outros nomes como Glória, é filha de Zeus, que está lá na mitologia. Na mitologia chamada
os ídolos do Olímpico. Não é verdade? Filhos de Zeus. Então, quando se fala assim, tu vai ter a Vitória. Vitória também são filhos de Zeus. Então, graças. Receba graça. Graças são filhas de Zeus. Aí o cara diz amém. Amém é Munhá, Menhá, Amunhá. Não tem nada a ver com assim seja. Não tem nada a ver com em verdade. Que é Amaô. Anaô está corrompido com Massoreto, ordem gramatical. Então não é Anaô. Não é. É Amaô. Igual Adama. Assim como Amoná. Tudo é apegado. É força. É ligado. Grudado. Pregado. Então ama. É pregado. Então, você diz assim pra mim, já que tu não quer fazer pergunta, eu vou perguntar por ti. Mas tu acabou de dizer que são mitologia que não existe. Então, pra que então evitar esses nomes? Ah, agora sim, né? Não é uma boa pergunta? Né? Você diz, Wallace, você diz que essas coisas não existem, demônio, que não existe Satanás, que não existe Satã, então por que eu devo evitar, já que tu já acabou de dizer que não existe? Ah, mas você esqueceu que você quando fala, o verbo, ele se torna-se vida, ele vive. E tem mais outra coisa, que chama-se Amoná, corrompido com o nome do filho de Zeus, que é fé. Não tem nada a ver a palavra fé, é uma outra coisa, é uma entidade que o sistema religioso colocou lá, fé. Toda vez que fala, ó, tu tem que ter fé, não tem nada a ver, é Amoná. Então, a questão aqui é destruir o miticismo da religião. Então, eu faço uma pergunta, como se fosse você, para mim mesmo. Foi isso que eu estava falando quando a ligação caiu. Eu faço para mim mesmo como se fosse você me perguntando assim: bom, já que não existe Satanás, Rassatã, demônio, já que não existe, isso aí é uma mitologia, então para que e por que eu tenho que evitar nomes corrompidos? Por que eu tenho que parar e evitar de falar pronúncias como dia, noite, graça, amém, vitória, glória, por serem filhos do Olímpico, grego-romano? Por que eu tenho que fazer isso? Já que tu diz que não existe, então não importa, não interessa. Então eu vejo muitas pessoas avançadas, ufologistas, que se diz que não fazem parte da Matrix, que estão lá fora, mas pronunciam o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome Senhor, o nome Amém, Glória, Vitória. Para eles não interessa isto. Aí eu vejo também os judeus askenazes, que se diz serem sagrados, eles ficam pronunciando Adonai, Elohei, Elohe, Machem, Yachem, Hashem, Eli, e tudo é Baal. Entendeu? Yahu, Yahu, Yeshu, Yeshua. Então tudo isso aí são nomes corrompidos. Aí eu fico pensando, cadê esse sagrado então? Para que essa evolução? Se eu não vejo nenhuma diferença entre os igrejados e entre os desigrejados, como falam. Cadê essa transformação? Eu vejo um povo falando tudo a mesma língua, corrompida. Então é aí que eu te digo que se é para sair da Matrix, então a gente tem que observar as origens das pronúncias e palavras. Agora sim, por que evitar? Aí eu te respondo a pergunta que eu mesmo fiz para mim. Evitar por quê? Porque a palavra, ela é verbo, e o verbo, ele faz matéria, ele faz carne. É igual a pessoa que está com medo, Aí ele com medo, ele vê um vulto, ele vê uma sombra, ele vê de uma blusa, ele vê uma pessoa no escuro. Aí ele vê até se mexer, aí ele corre e acende a luz. Ele disse, olha, eu vi, tipo, se mexeu. Ele ouve ruído, ele ouve gemidos, vozes, sussurros.
Então todas essas coisas, por que que nós passamos e vivemos isto? Aí vem o miticismo da ufologia, dizer que são seres, são mundos intercalados, são mundos que estão ao nosso redor, portais. Aí vem o espiritismo dizer que são entidade, que o cara é um médium, que tem que ver, que estão querendo falar com ele. Tá entendendo? Então, essa questão do espiritismo, os hinduístas, os praticantes de yoga, tem uma saudação que eles falam, que eu já escutei muito, que é o Namastê. Eles falam Namastê, eu acho que isso deve ser algum tipo de pronúncia que... É uma saudação. Uma saudação, né? Entendeu? Mas será que tem algo de Baal por trás disso? Algo de adoração, algo de misticismo por trás? Não. O budismo, ele é uma das línguas que está mais próxima do eterno. Só que a religião corrompeu. Né? Corrompeu, por exemplo, assim, você vai ver que Buda, ele comemora-se no dia 25 de dezembro. Certo. Jesus comemora-se dia 25 de dezembro. Mitra, dia 25 de dezembro. Aquele outro lá é Jiva, o Krishna, o Deus Krishna, também dia 25 de dezembro. Então cada uma religião, por isso que no Concílio de Nicéia 161 votos dos líderes, eles aderiram esse nome Krishna para Krista. Aí ficou Zos Krista, S-O-S Krista. Porque o significado de Krishna em 25 idiomas quer dizer o mesmo que enviado ou prometido, né? Tá entendendo? Aí quer dizer, quando fala-se a saudação Namastê, eles querem dizer que é uma saudação te desejando paz, harmonia, né? Entendi, eu acho que... Só que eles entendem que o budismo é uma espécie de reencarnação, entendeu? Que ainda verdade. Vai haver novamente outra reencarnação agora, nesses últimos tempos, que é o Salvador. Então eles estão, isso, assim como os judeus estão crendo e esperando aquele que vai vir restaurar, regenerar e tornar eles libertos de todas as nações, e aí todas as nações vão voltar a servir a ele. Assim também os cristãos também estão esperando o arrebatamento para esse vir destruir o anticristo, que é uma mitologia, a besta, e passar a reinar. Assim também o budista. É só tu observar que isso é religião. Uma mitologia, quando eles destroem o número 6, destrói o número 9, diz que o 666 é a marca da besta, mas não é, é uma mentira. O número, ele é o som, o número é uma frequência, a numerologia, ela é ela é uma continuação do espaço e o tempo entre nós. Por exemplo, o nosso ser, o nosso DNA, eles são 4 números, que são 4 letras, que é Yud Re Vav Re, que é Iau. O 666, ele é contido na matemática, na numerologia. O governo, toda entidade que se levanta, por exemplo, o Papa, Vicário Feliz Dei, é 666.
Aí vem, por exemplo, ISA, o cartão de crédito. A numerologia das letras é 666. Cartão Visa, a numerologia das letras transliterada, transformada para número, é 666. Então as pessoas mistilizaram, fizeram aquele miticismo, querendo destruir o 666, dizendo ser do mal. Mas não, isso é um governo oculto, que para as pessoas, quando falam oculto, pensa em maçonaria, satanismo, coisa ruim. Mas é oculto. Por que oculto? Porque é o ruaial, é o sopro, é o fôlego, é um domínio do eterno que rege, que controla tudo. Por exemplo, o código de barra, ele contém 666. Sem esse 666, o computador ele não trabalha, ele não consegue fazer. O computador ele só trabalha porque ele é codificado em 666. Só que o ser humano, quando descobriu que esse 666 é Ofir, não sei se você estudou sobre Ofir. O que é Ofir?